ela é atual, ela é necessária para que nós possamos viver, né, de uma maneira que agrada ao Senhor, para que nós possamos viver de uma maneira que nós temos a certeza que iremos encontrar com Ele, que iremos chegar até o nosso Senhor Jesus Cristo, que está ali nos aguardando para aquele grande dia. Amém? Então hoje eu gostaria de ler com os irmãos no capítulo 3, no versículo do 1 ao 6. Amém? Antes vamos fazer uma oração. Deus querido, Deus amado, Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Senhor, eu peço perdão, meu Pai, pelos meus pecados, meu Pai. E, ó Deus, que nessa noite, Senhor, o Senhor possa, ó Deus, falar conosco mais uma vez, Senhor. Meu Pai, que nós possamos sair daqui, meu Deus, tendo a certeza que o Senhor está em nosso meio, meu Pai, que o Senhor passeia no meio do Teu povo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu peço, meu Pai, abra, Senhor, os nossos corações, meu Deus, abra as nossas mentes, meu Pai, para receber a Tua palavra nessa noite, Senhor. Meu Deus, e que nós possamos, ó Pai, não apenas ser ouvintes, meu Deus, mas que nós possamos ser praticantes, meu Pai, da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, de fato, Senhor, sermos, ó Deus, cristãos, ó Pai, que seguem ao Senhor com fidelidade, com integridade, Senhor, que amam, meu Deus, a Tua palavra, meu Pai, e que desejam viver de uma maneira que agrada ao Senhor, meu Deus. Por isso eu peço, meu Pai, que nenhum mal venha nos alcançar, meu Pai, e que nós possamos permanecer, ó Deus, fiéis, que nós possamos permanecer tementes ao Senhor, meu Pai, até que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 3, do versículo 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, nessa noite, nós estaremos falando sobre a igreja de Sardes, sobre esse alerta que o Senhor dá para a sua igreja naquele tempo e que é aplicável para as nossas vidas. Tem um comentarista que diz que essa carta à igreja de Sardes, ela precisa ser olhada por nós como um espelho, em que nós possamos, de fato, nos ver nessa carta à igreja de Sardes, porque dentro dela aqui, nós encontramos, né, algumas características de que se refletem nos nossos dias. Tem conselhos aqui, orientações em que nós precisamos aplicar nas nossas vidas, para que nós possamos viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Assim como nas demais cartas que nós podemos observar, tem sempre uma recomendação, tem sempre um alerta principal que o Senhor deixa para aquele povo. Se nós fôssemos relembrar aqui, só para trazer à nossa memória, né, esses alertas que o Senhor tem nos dado, só para que possa despertar ainda mais a nossa mente, para podermos viver, né, da maneira que o Senhor quer. Nós falamos em Éfeso que o alerta para aquele povo ali era que eles precisavam voltar ao primeiro amor. Eles precisavam voltar àquela primeira paixão, aquele primeiro encontro com Cristo, que aquele desejo de fazer a obra, aquele desejo de orar, aquele desejo de estar sempre meditando na palavra de Deus, renovando as verdades do Senhor, em que, infelizmente, às vezes com o passar do tempo, a gente deixa se perder, né? Então, o alerta que o Senhor dá àquele povo ali é que eles pudessem voltar ao primeiro amor.
e é um alerta que nós precisamos praticar. Na igreja de Esmirna, nós vimos que o Senhor alerta aquele povo a permanecer fiel, a ponto dessa fidelidade ser a causa, ser o motivo da morte daquele povo. Nós precisamos ser fiel ao Senhor a ponto de termos que entregar a nossa vida por amor a Ele. Nós não podemos negar a Jesus, nem que isso custe a nossa vida. Então o alerta que o Senhor faz àquela igreja de Esmirna e para nós hoje é que nós devemos permanecer fiéis. Na igreja de Pérgamo nós falamos sobre o perigo de nos misturarmos com o mundo. Nós vimos ali que quando a igreja ela abre as portas para o mundanismo entrar, a gente vê que ela se perde, que ela desvia do caminho. Então em nenhum momento nós podemos achar normal e que em nenhum momento nós podemos aceitar a viver e agir assim como o mundo vive. Nós não podemos em nenhum momento trazer aquilo que é atrativo para o mundo, para satisfazer a nossa carne, para dentro da igreja. Nós não podemos de maneira nenhuma aceitar isso. Na igreja de Tiatira, nós vimos que o alerta que o Senhor dá àquele povo é que a igreja está sobre o olhar minucioso de Jesus. E aí nós podemos falar naquele dia que a nossa vida está sobre o olhar minucioso de Jesus. O Senhor conhece as nossas ações, o Senhor conhece os nossos desejos. A palavra do Senhor diz que até antes mesmo da palavra sair da nossa boca, o Senhor já as conhece. Então, naquele dia nós podemos falar que no mesmo tempo que serve como um alerta de que nós precisamos estar atentos àquilo que nós fazemos, que nós precisamos vigiar, ao mesmo tempo é um consolo, que o Senhor conhece quais são as intenções do nosso coração. O Senhor conhece quais são as nossas dificuldades. Ele sabe o que está à nossa volta. Ele conhece as nossas lutas diárias. Aquelas batalhas que às vezes para nós, olhando humanamente, é difícil de vencer, é difícil de suportar. O Senhor conhece. E o Senhor irá nos dar força e nos irá fazer resistir a essas tentações e nos irá conduzir a um caminho que nos leve a Ele. Então, na igreja de Tiatira, era esse alerta de que a nossa vida, de que nós estamos sobre o olhar minucioso de Jesus, não tem como esconder dele. E nessa noite, a igreja de Sardes, nós vamos falar um pouco sobre o reavivamento ou sepultamento. E para a gente entender o porquê desse alerta, de que aquela igreja, ou ela passava por um período de reavivamento, ou ela seria sepultada por completo. Nós vamos entender um pouco de por que o Senhor usa essas palavras. E no decorrer do texto, nós vamos encontrar também algumas orientações e algumas palavras assim bem específicas para aquele povo. E no contexto, nós vamos perceber o porquê de usar essas palavras aqui no texto. Amém? Então, na igreja de Sardes, irmãos, ela, por um período de tempo, a cidade de Sardes, na verdade, ela era uma cidade muito rica, muito próspera, porque em Sardes havia minas, onde ali era extraído o ouro, né? Então, aquela cidade, ela era uma cidade rica, era uma cidade em que não tinha falta de nada. E algo mais interessante ali naquela cidade, e que trazia ainda mais orgulho para aquele povo, para aquelas pessoas ali na cidade, era a posição geográfica da cidade. Ela era situada em um monte, em colinas, e só havia um único acesso àquela cidade. Então, a cidade de Sardes, ela nunca seria tomada, ela nunca seria invadida, desde que ela estivesse em vigilância, porque só havia um ponto de fraqueza, só havia uma entrada. Em confrontos diretos ali contra a cidade de Sardes, ela nunca perdeu, porque como nós bem sabemos, né, nesse período aí da história, haviam muitas batalhas de nações contra nações, a fim de dominar, de poder escravizar aquele povo, a fim de conseguir aumentar o seu número de posses, de terras. Então era comum, vamos dizer assim,
nações entrarem em confronto. E a cidade de Sardes, por conta disso, por conta dessa localização, ela nunca perdia essas batalhas. Os inimigos, por mais que eles tentassem invadir Sardes, eles nunca teriam condições de vencer, porque só havia uma única entrada, e era penhascos, que os historiadores dizem que não tinha como escalar. Então, naquele tempo, não tinham mecanismos, né, para que eles pudessem conseguir escalar aquelas montanhas. Então, não tinha como invadir a cidade de Sardes. E isso trazia muito orgulho para aquele povo. Só que diz a história que em 2 momentos, essa cidade ela foi invadida. Por quê? Porque eles não estavam vigilantes. Quando o Senhor Jesus, no versículo 3, diz, né, para que eles fossem vigilantes, a cidade de Sardes e a igreja entendia muito bem essa palavra. Porque em 2 momentos da história, enquanto os soldados dormiram, um exército inimigo veio e conseguiu invadir por aquela única entrada. Então a gente percebe que como a confiança daquele povo estava tão grande, de que eles nunca seriam dominados, de que eles, apenas com uma entrada, por uma entrada, eles ainda perderam a cidade, por 2 vezes. Eles fraquejaram na vigilância, e aquilo ali fez com que aquela cidade, em 2 momentos, fosse destruída. Então, a igreja de Sardes, a cidade de Sardes, ela vivia nessa glória, e por toda essa riqueza da igreja de Sardes, ela foi por um período capital ali também da cidade de Lídia e da nação de Lídia. Então eles tinham essa vaidade de serem ricos e de estarem em uma posição segura. E aí talvez você está pensando, mas o que isso tem a ver com a minha vida? A igreja de Sardes, a cidade de Sardes, eles viviam muito baseado em glórias passadas, em vitórias que já há anos não aconteciam mais, talvez em manifestações da presença de Deus, que já há tempos não acontecia mais com aquele povo. Aquela cidade, assim como aquela igreja, eles ficavam baseados nessas glórias anteriores. E o Senhor Jesus, quando Ele ensina a oração do Pai Nosso, o que Ele diz? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando a nação de Israel, quando eles recebem aquele maná ali, e eles guardam pensando que vão poder usar no próximo dia, o que tinha acontecido com aquele maná? Estava podre, haviam bichos. Ou seja, a unção do Senhor nas nossas vidas precisa ser renovada dia após dia. E irmãos, e essa palavra é algo assim que nós precisamos entender isso e vivenciar. Porque eu tenho certeza que talvez você conhece alguém ou você já passou por uma situação parecida. Não apenas em questões espirituais, mas também na vida secular. Talvez você conhece pessoas em que em um determinado momento da sua vida, ela teve posses, ela teve uma condição financeira muito boa, e com o passar do tempo ela foi perdendo, mas ela não quer o quê? Perder aquela qualidade de vida, estar naquele status ali de que tinha poder, de que tinha condições, né? E quando nós olhamos para a palavra e para a nossa vida espiritual, muitas vezes também nós fracassamos nessa parte, porque chega um determinado momento em que parece que nós achamos que somos autossuficientes, nós achamos que já oramos muito, talvez por já ter lido a Bíblia toda, 1, 2, 3 vezes, talvez a pessoa, ela pode o ser humano pode chegar a pensar que, não, eu já conheço, eu já li, eu já busquei há um tempo, então agora eu não preciso tanto como antes, buscar tanto, orar tanto, ler a palavra de Deus da mesma maneira. E isso vai nos enfraquecendo, isso vai nos distanciando de Deus. E quando eu estava meditando sobre esse texto, me fez lembrar de um personagem que todos conhecem, que foi Sansão.
Sansão teve um momento que ele distanciou tanto afastou tanto do Espírito Santo, em que o Espírito Santo de Deus já havia saído da vida dele e ele não tinha percebido a ausência do Espírito de Deus na vida dele. E às vezes isso acontece conosco. Nós nos distanciamos tanto de Deus que nós não percebemos que Ele não está mais como antes na nossa vida. E não é porque o Senhor distancia de nós, não é porque Ele deixa de nos amar. É o contrário, somos nós que nos distanciamos dEle. Somos nós que não gastamos mais um tempo em oração, em leitura da palavra. E às vezes nós, para poder massagear o nosso ego, nós queremos viver de aparência. Nós queremos viver de glórias passadas, de intimidades com Deus, que já há tempos não vivemos mais. Interessante que eu sempre lembro de um amigo em que ele falava isso comigo já há muito tempo. Falava assim: Dom, a nossa intimidade com Deus precisa ser diária. A nossa busca pela presença do Senhor precisa ser diária. Todos os dias, irmãos, nós precisamos ter o nosso momento de devocional com o Senhor. Nós precisamos ter esse momento para recarregar as baterias, para recarregar a nossa força, para podermos permanecer servindo ao Senhor. E quando nós temos a oportunidade de vir à igreja, de reunirmos aqui na casa do Senhor, é mais um momento que nós temos para podermos recarregar as nossas forças. É mais um momento que nós temos de alimentarmos da palavra do Senhor. E aí o texto, nós vamos dar sequência no texto e nós vamos ver isso na prática. No versículo 2, diz assim: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Então, João diz: sê vigilante, igreja de Sardes. Vocês viram o que aconteceu quando a cidade não esteve vigilante. Vocês foram invadidos, vocês foram escravizados. E da mesma forma nós precisamos ser vigilantes. Porque se nós não vigiarmos, o inimigo ele está ao nosso derredor. O tempo todo, só esperando uma brecha. Só esperando uma oportunidade para poder entrar, para tentar nos dominar, para tentar nos aprisionar ao pecado. Então nós precisamos em todo tempo, irmãos, estarmos em vigilância. Estarmos atentos aos locais que frequentamos, o que falamos, os assuntos, né, que nós puxamos ali numa conversa com um amigo, com um colega. Então nós precisamos estar atentos em todo momento. E aí o texto aqui diz algo em que infelizmente é uma realidade também em nosso meio. Assim como na igreja de Sardes, haviam pessoas em que estavam mortas espiritualmente. Infelizmente, na igreja brasileira, de uma forma geral, existem muitas pessoas que também estão mortas espiritualmente. Existem pessoas em que o corpo está aqui na igreja, mas a mente não está. Existem pessoas que vêm para a igreja, sentam no banco e se chegar no final do culto e perguntar um louvor que foi ministrado, não vai conseguir lembrar. Se perguntar qual foi a palavra que foi pregada, menos ainda. São pessoas que vêm para a igreja, têm o hábito de vir, mas não sentem, a palavra de Deus não é viva na vida delas. E nós precisamos tomar muito cuidado para que isso não aconteça conosco. Nós precisamos vir para a igreja porque nós desejamos ter comunhão com o Senhor, porque nós necessitamos estar reunidos com o povo dele aqui na terra para glorificarmos, para exaltarmos ao nosso Deus. Então nós precisamos sentir esse desejo, essa vontade. Na verdade, nós precisamos sentir essa necessidade de nos relacionarmos, de termos comunhão com o Senhor. E infelizmente, há muitos que dormem, há muitos que já não sentem mais prazer de estar na casa do Senhor. Vêm porque talvez não tenham outro compromisso, não tem nada para fazer. E existem também, no meio da igreja, aqueles que estão meio quase desfalecendo. Por isso que o autor aqui diz, para que possa confirmar o restante.
aqueles que estão devagar, aqueles que estão quase desanimando, nós precisamos encorajá-los, porque no mesmo meio onde há pessoas, na igreja, em que há pessoas mortas na fé, e onde há pessoas em que estão desanimando, há sempre aqueles que permanecem fiéis servindo ao Senhor. E é dever desses que conseguem resistir, fortalecer em oração, em incentivo, os demais que estão fracos. E a palavra nos orienta para isso, porque sempre há aqueles que permanecem fiéis, sempre há aqueles em que estão dispostos a pagar um preço, de servir ao Senhor com fidelidade, com sinceridade. E quando nós continuamos lendo esse versículo, diz que o Senhor não achou as obras da igreja de Sardes perfeitas. E aí é onde é esse espelho, irmãos, que nós precisamos sempre olhar para a palavra do Senhor dessa forma. Porque da mesma forma que o Senhor não achou as obras perfeitas na igreja de Sardes, nós precisamos fazer essa pergunta para as nossas vidas, aplicar esse texto nas nossas vidas. Será que quando o Senhor olha para a nossa vida, Ele consegue ver obras perfeitas? Será que aquilo que nós fazemos para o Senhor tem chegado de maneira perfeita, agradável diante do nosso Deus? Os louvores que entoamos a Ele, os momentos em que passamos em comunhão com Ele, será que a nossa adoração tem de fato chegado como um aroma agradável ao Senhor? E isso precisa ser diário, precisa ser constante nas nossas vidas. Nós precisamos sempre questionar, porque a palavra de Deus, ela é justamente para isso. Toda mensagem, ela é para nos confrontar. Ou ela vai nos afastar do Senhor, ou ela vai nos distanciar. Mas distanciar no sentido de que nós iremos abrir mão, de que nós não iremos querer, porque em todo momento a palavra de Deus, ela nos atrai a Ele. A palavra de Deus nos diz palavras em que vai nos levar de encontro a Ele e nunca distanciar dEle. É a nossa fraqueza que nos faz distanciar do Senhor. Então, se você parar para pensar sobre aquilo que o Senhor tem feito, sobre aquilo que você tem feito na sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais, com seus colegas, as suas obras têm sido perfeitas? Têm chegado diante do Senhor de maneira agradável? É uma palavra que nós precisamos refletir diariamente. No versículo 3 diz: lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido. Irmãos, a quem nós mais temos dado ouvidos no nosso dia a dia? Será que nós temos dado mais ouvidos à palavra de Deus, as mensagens que nós temos ouvido aqui, que o pastor tem ministrado sobre as nossas vidas? Ou será que nós temos ouvido as nossas vontades? Ou será que nós temos ouvido aquilo que o mundo tem nos proposto? A igreja de Sardes, ela não estava mais dando ouvidos à palavra de Deus. E engraçado não, né? Triste, na verdade, porque quando nós olhamos as outras igrejas, haviam pessoas que estavam sendo mortas, sendo martírio, por não negarem ao Senhor. E o comentarista diz que na igreja de Sardes, as pessoas não estavam mais sendo mortas pelo martírio. Porque quando já somos mortos pelo pecado, não há a necessidade de sermos mortos pelo martírio. Ou seja, se uma igreja, se a pessoa está morta espiritualmente, o inimigo não tem por que atacar. E a igreja de Sardes, ela não era atacada. O comentarista mesmo diz que, diferente das demais, eles não sofriam uma perseguição. Aparentemente era uma igreja que estava tudo normal. Até as demais igrejas ali da região poderiam olhar para a igreja de Sardes e achar que estava tudo bem, porque era uma igreja que não sofria perseguição, era uma igreja que, por mais que seja, que contradiza um pouco, era uma igreja que não faltava doutrina, que não faltava ensinamento, mas era uma igreja que estava morta. Por isso que o Senhor diz que é uma igreja que para muitos parece viva, mas na verdade estás morta.
Então era uma igreja que fazia o quê? Que vivia de aparência. Era um povo que vivia de aparência. Talvez a gente venha para um culto, oferece louvores, ministra a palavra do Senhor e aparentemente está tudo bem conosco. Aparentemente você está vivendo de uma maneira que agrada ao Senhor. Mas enquanto na verdade, após finalizar o culto, após sair da igreja, acabamos vivendo totalmente o oposto daquilo que pregamos ou daquilo que ministramos, seja através de louvores, de orações. Então a igreja de Sardes, ela vivia essa vida dupla. Ora parecia que não faltava nada, mas enquanto na realidade eles estavam totalmente afastados, longe da presença do Senhor. E aí a orientação para aquele povo é: dá ouvidos à palavra que tem sido ministrada, guarda essa palavra, arrepende-te. Esses são os conselhos, as orientações que o Senhor dá para a igreja de Sardes. Porque se eles não tomassem essa palavra, se eles não dessem ouvidos à mensagem de Cristo, à mensagem de salvação, eles não iriam encontrar com o Senhor na glória. O versículo 3 deixa bem claro que o povo, aquela igreja, eles precisavam arrepender, eles precisavam ouvir essa palavra e não apenas ouvir e não viver, não praticar. Eles precisavam de fato colocar em prática aqueles ensinamentos. Precisava haver essa mudança. Eles não poderiam se conformar com essa frieza espiritual que havia no meio deles. Por isso que a orientação do Senhor para aquele povo ali é que eles precisavam de um avivamento. Eles precisavam de um reavivamento ali no meio daquele povo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e para a história da humanidade de uma forma geral, nós vamos perceber que de tempos em tempos o Senhor sempre avivava o seu povo. Nós vamos ver que o primeiro avivamento que surgiu foi quando Moisés, ele retira o povo ali do Egito e no caminho ali no deserto, o povo encerra com aquela idolatria que havia iniciado no meio deles e há a construção do tabernáculo, onde o povo volta a seguir a palavra do Senhor. E ali há a construção do tabernáculo e volta a adoração ao Senhor. E com o passar do tempo nós vamos percebendo que no decorrer da história, né, da palavra do Senhor, que nós vamos vendo que de tempos em tempos era necessário haver esse avivamento. Da mesma forma aconteceu com Josué, assim também aconteceu com Davi. Acredito que todos lembram quando Davi ele traz novamente a arca da aliança para a cidade de Jerusalém. A gente vê que ali houve um concerto com o Senhor. Ali as pessoas voltaram à adoração ao nosso Deus, retiraram todos aqueles ídolos que eles já haviam se corrompido e voltaram à adoração única e exclusiva ao Senhor. Então o que é que nós percebemos? Que é necessário haver esse avivamento no meio da igreja. E se nós olharmos em um contexto geral, quando nós olhamos para a igreja brasileira ou para a igreja mundial, nós vamos perceber que há uma necessidade extrema de um avivamento no meio do povo do Senhor. Porque nós temos visto que as pessoas elas têm se distanciado do Senhor. A palavra de Deus em muitos lugares não tem sido evidenciada, ela não tem sido pregada, ela não tem sido a base das ministrações. Em muitos lugares a Bíblia tem sido deixada de lado. E nós podemos perceber, se nós formos continuar olhando sobre esses avivamentos que aconteceram, eles não ficaram restritos apenas no templo bíblico, né? Não ficaram apenas ali até João Batista, que foi, podemos dizer que talvez tenha sido o último avivamento até a vinda do Senhor Jesus, né? Até o nascimento do Senhor Jesus, foi o último avivamento que passou ali, onde a mensagem dele era de arrependimento. Era uma mensagem de conversão, de voltar a servir o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E aí quando nós continuamos observando na história da igreja, nós vamos perceber que muitos homens foram levantados
para restaurar a comunhão do povo, e isso influenciaram gerações. Quando nós olhamos para a vida de Jonathan Edwards, de George Winterfield, de Charles Spurgeon, de John Bunyan, de Moody, nós vamos ver que foram homens em que foram levantados por Deus no seu tempo para influenciar gerações. As suas obras têm sido lidas até hoje, e toda vez que pessoas dão ouvidos a essa leitura, ela nos remete à palavra de Deus, e é através da palavra de Deus em que acontece o avivamento. Porque hoje há uma confusão também sobre o que é avivamento. Muitas pessoas pensam que, o que é uma igreja avivada? Muitos vão dizer que é uma igreja onde há barulho, é uma igreja onde há palmas, onde há festas. Então há uma confusão sobre o que é realmente um avivamento. Avivamento é quando nós voltamos inteiramente para a palavra de Deus. É quando o pecado nos incomoda. É quando há conversão genuína à palavra de Deus. E há alguns relatos, irmãos, de impactar. A minha pronúncia é muito ruim quando eu vou falar algum nome desses autores, né? Mas Charles Finney tem um testemunho mesmo, de um estudo dele, de que certa vez ele chega em uma fábrica, e ele foi um homem que o Senhor o tocou de uma maneira em que ele era advogado, e aí ele quis largar tudo que ele fazia para poder viver o chamado do Senhor para a vida dele. E ele buscava o Senhor tão intensamente, e que a presença do Senhor era tão real na vida dele, que certa vez ele chegou em uma fábrica para poder falar para aquelas pessoas ali, e teve uma senhora que olhou para ele e começou a sorrir dele. E no momento em que ele volta o seu olhar para aquela senhora, no exato momento ela cai em prantos, chorando e convencida de pecado. E aquilo se espalhou por toda a fábrica, as máquinas precisaram ser desligadas, e as pessoas voltaram a sua atenção para aquilo que ele falava, e houve uma conversão de uma forma generalizada. Há um outro relato de que, certa vez, ministrando em uma igreja, a unção e a presença do Senhor era tão grande ali naquele lugar, em que quando as pessoas passavam na porta da igreja, elas eram atraídas para dentro daquele lugar. E elas já entravam chorando, confessando os seus pecados. Há relatos de que pessoas procuravam as delegacias, elas se sentiam tão culpadas pelo seu pecado e não sabiam para quem confessar, que procuravam o delegado para confessar o seu pecado, para confessar o seu erro. E, irmãos, e quando nós lemos essas histórias, e quando nós olhamos a palavra do Senhor, em que ela diz, e que ela nos afirma que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, essa verdade é atual nas nossas vidas. Eu creio, irmãos, fielmente, de que se o povo do Senhor, se nós nos despertarmos e buscarmos ao Senhor com sinceridade, com fidelidade, esse avivamento vai acontecer em nosso meio. E você pode ser essa pessoa que irá impactar essa geração. Às vezes, irmãos, nós pensamos que as verdades da palavra do Senhor ficou presa apenas para os profetas. Nós pensamos que apenas Elias, foi apenas João Batista, Daniel, Davi foram esses homens em que foram usados pelo Senhor, e que nós não temos as mesmas capacidades. Mas o que a palavra diz? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas vontades. E olha o que esse homem fez. Em um momento de perseguição, ele sozinho se levantou contra aqueles 450 profetas. E ele sozinho fez com que Deus derramasse fogo do céu e consumisse todo aquele holocausto, aquela adoração que ele havia oferecido a ele. Todos aqueles profetas foram destruídos. Então, irmãos, isso é uma verdade para as nossas vidas. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos buscar esse avivamento para as nossas vidas. Porque quando inicia um avivamento, primeiro há uma transformação dentro da igreja. E após essa transformação, ela vai se expandindo. A igreja, irmãos, eu creio realmente nisso, que se nós buscarmos ao Senhor da maneira que nós devemos fazer,
Eu tenho certeza que em nossos cultos, quando nós iniciarmos um louvor aqui, as pessoas vão passar na porta desse templo e vão sentir atraídas, vão sentir esse desejo de estar aqui dentro, de ouvir essa palavra, de sentir essa presença, de sentir esse conforto, esse alívio, porque é isso que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. E se tem algo que eu tenho aprendido e que nós precisamos ter a consciência, é de que o Senhor Jesus, de fato, está no meio da igreja. O Senhor, de fato, se faz presente aqui, irmãos. Assim como o texto diz que Ele passeia no meio dos castiçais, Ele passeia no meio do seu povo. Ele ouve a nossa adoração, Ele ouve a nossa oração, Ele sabe quais são as nossas necessidades. A mão do Senhor sempre está estendida ao nosso favor. E nós precisamos aproveitar, enquanto nós temos tempo, enquanto nós temos essa oportunidade de um recomeço, porque a palavra do Senhor para todas essas igrejas era: arrepende-te, ainda há tempo. O versículo 4 diz que em Sardes haviam aquelas pessoas que não haviam se contaminado, e que elas andavam juntamente com Cristo em vestes brancas, que representavam que elas ainda não haviam se corrompido. E no versículo 5 diz que essa é a promessa que o Senhor tem para aquele que vencer. O Senhor irá nos vestir com uma veste branca, simbolizando que nós somos puros, que nós somos santos diante do Senhor, de que nós conseguimos vencer, de que nós conseguimos viver da maneira que agrada a Ele. E aí, na segunda fala desse texto, na parte B, é algo que precisa chamar a nossa atenção, que diz assim, o que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Irmãos, por que nós precisamos ficar atentos a isso? Porque nós corremos o risco de termos o nosso nome riscados do livro da vida. Nós corremos o risco de perdermos o nosso ingresso, a nossa entrada para reinar com Cristo eternamente. Então nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos estar atentos, nós precisamos dar ouvidos a esses alertas que o Senhor tem dado ao seu povo, e nós precisamos buscar esse avivamento para as nossas vidas. Nós não podemos viver moribundos, nós não podemos viver doentes, espiritualmente falando. Nós não podemos nos achar normal entrar na igreja e não sentir a presença de Deus. Nós não podemos achar normal vir na igreja e não ouvir a voz do Senhor. Porque todos os dias, irmãos, o Senhor tem falado conosco. Todos os dias o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas. Somos nós que não estamos sensíveis à voz dEle. Somos nós que em alguns momentos talvez esquecemos como é a voz do nosso Senhor. Então nós precisamos, irmãos, buscar o Senhor dessa maneira, para que o nosso nome não seja riscado do livro da vida. E aí o texto nos traz esse conforto. Antes, o Senhor diz, antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O Senhor irá confessar o nosso nome diante do nosso Deus. É como se Ele dissesse: Pai, eu morri por esse aqui. Pai, esse aqui é fiel. Esse aqui é temente. Esse aqui é obediente à minha palavra. O meu sangue foi derramado para a salvação dele. Esses cravos que eu trago na minha mão foi para a salvação dele. E ele tem honrado o meu sacrifício. E ele tem vivido de uma maneira que me agrada. Mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas dificuldades, ele tem achado graça aos meus olhos. Ô irmãos, já imaginou o que é o Senhor confessar isso diante do nosso Deus? Já imaginou o que é o Senhor ter esse sentimento ao nosso respeito? E o pastor sempre cita esse texto: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, que são pensamentos de paz. Imagina a alegria
do Senhor em ter pensamentos de paz, de cada um de nós que estamos aqui e de você que nos assiste pela internet. Então esse alerta, irmãos, é para cada um de nós aqui nessa noite. Nós precisamos buscar esse avivamento. Nós precisamos voltar a sentir prazer, a sentir necessidade em orar, em ter momentos ali de comunhão, de intimidade com o nosso Deus. Pois todos os dias Ele tem algo novo a nos oferecer. Ele tem um refrigério, Ele tem uma saída para aquilo que talvez nós achamos que é impossível, de que não tem mais jeito. Então que nessa noite, assim como diz o versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então se você tem ouvido, dê lugar à palavra do Senhor. Se você ouviu essa palavra nessa noite, não deixe ela sair vazia, não deixe entrar de um lado e sair do outro, não. Guarda essa palavra e arrepende-te das suas obras e que as nossas obras possam ser perfeitas diante do Senhor. Que a nossa adoração, que os nossos momentos de intimidade com Deus, que os nossos louvores possam chegar de maneira agradável diante do nosso Deus. Amém, irmãos? Hoje eu vou ter que usar a frase do pastor. Faz sentido para você essa palavra? É aplicável à sua vida? Então vamos viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Amém, irmãos? Então vamos orar? Deus querido, Deus amado, Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor está em nosso meio, meu Deus. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor tem falado com o teu povo aqui nessa noite, meu Pai. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor passeia no meio da tua igreja, meu Pai. O Senhor conhece, meu Deus, as nossas dificuldades, as nossas lutas, Senhor. O Senhor sabe, meu Deus, o que nós temos enfrentado no nosso dia a dia, meu Pai. E eu sei, meu Pai, que a nossa vida está nas tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Pai. E que nada foge das tuas mãos, meu Pai. Nada te pega de surpresa, Senhor. Nada, meu Deus, que o inimigo possa lançar contra o teu povo, meu Pai, é maior, é mais poderoso do que a tua presença, do que a tua mão, Senhor. Por isso eu peço, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, toma cada um aqui, meu Deus, que nos assiste, Senhor, cada um que veio aqui nessa noite, meu Pai, pela mão, Senhor, e nos sustenta, meu Pai, ó Deus, para que dia após dia, Senhor, nós possamos permanecer fiéis ao Senhor, meu Pai, nós possamos permanecer tementes ao Senhor, meu Pai, nós possamos sentir, meu Deus, dia após dia, meu Deus, essa necessidade, meu Pai, de termos comunhão, de estarmos em Tua presença, meu Pai. Espírito Santo de Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor possa achar liberdade, meu Pai, em nosso meio, Senhor, que em nome de Jesus, meu Pai, nós possamos em todo o tempo, meu Deus, abrir mão, meu Pai, das nossas vontades, dos nossos prazeres, meu Deus, e dizer sim para a Tua palavra, meu Pai, dizer sim para a Tua vontade, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, quebra todas as barreiras, Senhor, todo o pecado, meu Deus, que humanamente, Senhor, nós achamos que não somos capazes, meu Deus, de vencer, de superar, meu Pai, que nessa noite, meu Deus, possa cair por terra, Senhor, toda seta, meu Pai, todo laço do inimigo contra as nossas vidas, meu Pai, e que nós possamos viver, Senhor, a partir de hoje, meu Pai, de uma maneira que realmente agrada ao Senhor, meu Pai, de uma maneira fiel, meu Pai, de uma maneira, meu Deus, temente ao Senhor, meu Deus, Senhor, que em todo o tempo, meu Pai, que as nossas vestes possam estar brancas, meu Deus, possam estar alvas, ó Pai, diante do Senhor, meu Pai, que nós possamos nos apresentar, Senhor, em santidade, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus eu peço, meu Pai, sustenta o Teu povo, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa nos fortalecer, meu Pai, a vivermos, ó Pai, a resistirmos às tentações, meu Deus, e vivermos de uma maneira que agrada ao Senhor, meu Pai. Meu Deus, nos dê, Senhor, um restante de semana abençoado, meu Pai, e que nós possamos, meu Deus, ansiar, meu Pai, em amanhã, meu Deus, nós passarmos por mais um momento de comunhão com o Senhor, meu Deus, em nosso lar, Senhor, que nós possamos sentir incomodados, meu Deus, a ler a Tua palavra, Senhor, a orar, a falar com o Senhor, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus eu peço, meu Pai, que o Senhor possa nos despertar, Senhor, e que nós possamos buscar esse avivamento, Senhor, esse desejo, meu Pai, essa entrega à Tua vontade, à Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa noite que o Senhor tem nos dado, Senhor, e recebe, meu Deus, a nossa adoração oferecida aqui, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém?